Está escrito assim: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Você pode dizer amém? Quero usar a figura de uma mulher, em homenagem a você, mulher que está aqui. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero usar como base a figura profética de Maria. Maria, irmã de Marta, para que a gente possa falar um pouquinho. Eu queria pedir também aos nossos voluntários que nos ajudassem no movimento lá atrás. Tá bom? Informa os irmãos que nós estamos num culto, não num teatro. Amém? Você está aqui comigo? Glória a Deus. Está escrito assim: o que ela fez será lembrado. Coloca o texto, coloca agora, por favor, está aqui. Cheios para testemunhar. Amém? O tema dessa mensagem é cheios para testemunhar. Estenda a sua mão para cá. Você pode liberar uma palavra sobre mim? Eu recebo essa palavra. Tudo que vem de Deus agora eu capturo, eu absorvo. Espírito Santo vai. Espírito Santo vai. Trabalhe, eu não consigo trabalhar. Espírito Santo desce nessa casa. Espírito Santo sopra nessa casa. Nós não queremos mais um culto. A nossa agenda está lotada de cultos, Deus. Nós não queremos mais um culto, nós queremos um encontro. Sim, nós queremos um encontro contigo nessa manhã. Por isso nos encontre através da palavra. Nos encontre através da oração. Nos encontre através da adoração. Nos encontre, Espírito Santo. Nós saímos dos nossos lares para ter um encontro. Nós saímos das nossas casas para ter um encontro. E nesse encontro nós temos uma expectativa. Que o Senhor nos marque por dentro. Sim, a igreja tem capacidade de nos marcar por fora. O pastor tem capacidade de nos marcar por fora. Mas o Senhor tem a capacidade de entrar em lugares que ninguém tem autorização para entrar e nos selar por dentro, nos chancelar por dentro. Por isso marca a nossa história nessa manhã. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo amém. Escute. Em um mundo de muitas pessoas, me dê a tua atenção, e poucas referências, Kleber, Camila, fica cada vez mais difícil dizermos como o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:1, quando ele diz: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esta mulher consegue com simplicidade, com humildade, tocar em um lugar, em um Deus que muitos de nós não temos conseguido tocar. Quantos querem tocar no coração de Deus nessa manhã? Você pode dizer comigo amém? Quando olhamos para esse texto, em Atos no capítulo 1, no versículo 8, está escrito assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Perceba que quando o Espírito desce, ele desce com um propósito, porque o Senhor não faz visita sem propósito. Tudo que ele faz é intencional. Na nossa mentalidade, quando o Espírito veio, ele veio apenas para nos fazer orar línguas. Quando o Espírito veio, ele veio apenas para nos habilitar para pregar o Evangelho, com o propósito de curar os enfermos, libertar os cativos, tirar aqueles que estão em prisões das prisões. Mas não. Existe um propósito maior, existe um propósito específico. A Bíblia está dizendo que quando o Espírito vem, ele vem para nos ativar.
para que nos tornemos a partir dali as suas testemunhas. Ele deixa claro que devemos ser testemunhas, tanto em Jerusalém, que fala da nossa cidade, como em Judeia, que fala do nosso estado, como em Samaria, que fala da nossa nação, e até os confins da terra, que fala sobre o universo. Quando observamos a palavra Espírito Santo, que derrama o poder aqui é o poder do dínamos de Deus. Diga comigo, dínamos. A palavra dínamos aqui, no grego, ela aponta para conhecimento. A palavra dínamos aqui, no grego, ela aponta para capacidade. Quando observamos a ação do Espírito, percebemos que o Espírito desceu para nos capacitar com o propósito de sermos testemunhas da glória de Deus. Quando olhamos para esse texto, logo imaginamos que o Espírito Santo quer nos levar a um lugar que nunca fomos, com o propósito de nos fazer testemunhar sobre as suas maravilhas. A palavra dínamos vem da palavra dinamite. E se eu e você não entendemos, precisamos compreender que o propósito aqui é de usarmos essa dinamite que está sendo ativada dentro de nós, para podermos promover a paz. Se você não conhece, existe uma história interessante. Alguns anos atrás eu li sobre a história de Álfrade. Álfrade é o criador da dinamite. Esse homem é um multimilionário, é o inventor da dinamite. Álfrade é um suíço. Depois de alguns anos acumulando fortuna através da dinamite, certo dia o seu irmão mais novo morre. Diga comigo, morre. E quando ele morre, todos os jornais da Suíça colocam na capa assim: morre hoje o anjo da morte. Eles achavam que quem tinha morrido era Álfrade. E Álfrade então toma um susto, porque ele percebe que o legado que ele estava deixando para a sociedade era um legado de morte. Ele era alguém que descobriu a dinamite. Ele é alguém que patenteou a dinamite e que fez fortuna através da dinamite. Quando acontece este feito, ele toma uma decisão. Ele decide deixar um legado que não é um legado de morte, mas é um legado de vida. Ele cria um prêmio. Diga comigo, prêmio. Ele cria um prêmio e para isso ele dedica toda a sua fortuna. Esse prêmio é conhecido até os dias de hoje, Prêmio Nobel da Paz. Nobel é o sobrenome de Álfrade. Álfrade tomou uma decisão: fazer daquilo que ele recebera, da dinamite, não um movimento que geraria morte, mas um movimento que estabeleceria a vida. Olhe para cá. Quando o Espírito desceu, quando ele derramou sobre você a dinamite, o dínamos de Deus, ele derramou com um propósito. Mas nesta manhã você deve escolher se esse propósito vai gerar morte por onde você passar, ou se esse propósito vai gerar vida. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler é um texto que nos chama atenção, porque em Marcos no capítulo 14, Maria, ela quebra um vaso de alabastro. Diga comigo, alabastro. Alabastro, para quem não sabe, é uma espécie de granito, uma espécie de mármore. Ela quebra o vaso de alabastro, que dentro tinha nardo puro. Nardo é um perfume raro, nardo é um perfume caro. E ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Quase ninguém sabe que ela não faz isso sem motivo. Ela faz isso porque dias antes o seu irmão tinha sido curado e ressuscitado por Jesus. O coração de Maria está tomado de gratidão. Ela não consegue conter a gratidão. Por isso ela pega tudo aquilo que tem de maior valor
e ela decide derramar na cabeça do Senhor. Maria, para quem não sabe, ela morava em uma aldeia chamada Betânia. Betânia ficava a aproximadamente 7 a 8 quilômetros de Jerusalém. É incrível observar que o texto diz que Maria, Marta e Lázaro eram amigos de Jesus. Segundo Efésios capítulo 4, versículo 11, existem 5 ministérios vitais, sustentadores da igreja do Senhor. Eu já falei sobre isso hoje aqui. Uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Perceba que nenhum deles são apóstolos, como também nenhum deles são profetas, como nenhum deles são evangelistas, como nenhum deles são pastores, como nenhum deles são mestres, mas são amigos. Eu aprendo um princípio espiritual poderoso aqui. Eu não preciso de um título para ser íntimo de Jesus. Quem pega essa palavra no Espírito, não está ligado àquilo que o homem te deu, está ligado àquilo que você decidiu entregar na presença dele. Eles eram amigos, e talvez esse seja o lugar mais alto que eu e você podemos alcançar nessa manhã, na presença de Jesus. Escute, ao que tudo indica, Marta era a irmã mais velha. Por que que eu digo isso? Porque o texto sempre reverencia primeiro a Marta. Marta, de acordo com os cientistas cristãos, ela é uma viúva que quando o seu pai e o seu marido morrem, ela se torna a líder da família. Esta família é uma família muito abastada, é uma família muito rica. O seu pai era agricultor, ele cultivava pé de oliva, ele era aquele que abastecia de azeite todas aquelas circunstâncias que ficavam em volta de Betânia. Era uma família muito próspera, era uma família que tinha o carinho do próprio Senhor. Pergunta que não quer calar nessa manhã: o que esta mulher fez de tão especial, ao ponto de ser colocada na história, na galeria das mulheres, como amiga de Deus? O que que essa mulher fez? O que que eu e você devemos fazer para que possamos tocar em um lugar no coração dele que poucos têm sido inseridos? Primeiro, 4 características que fizeram Maria chamar a atenção dos céus. A primeira característica: Maria era uma mulher tomada de discernimento. Diga comigo: discernimento. Mais forte: discernimento. Maria era uma mulher tomada de discernimento. Entre alguém que amo e algo de muito valor, a Bíblia diz que Maria decide priorizar alguém que ela amava. Maria tem discernimento, e nós percebemos que a sociedade de hoje tem perdido o discernimento. Ela entende bem o que é coisa e o que é pessoas. Ela sabe que coisas devem ser colocadas no lugar de coisas, e pessoas devem ser estabelecidas no lugar de pessoas. Quando observamos o texto é específico em dizer que Maria, ela pega um vaso de alabastro e ela derrama o perfume caro na cabeça de Jesus. Para quem não sabe, um vaso de alabastro naquele tempo representava a quantia de 300 denários. Um trabalhador comum, ele trabalhava o dia todo e no final do dia ele recebia a quantia de 1 denário. O texto está dizendo que esta mulher, ela derramou sobre a cabeça de Jesus praticamente 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. O que Maria está nos ensinando como princípio espiritual aqui é:
O valor que o Senhor tem não pode ser medido por aquilo que o dinheiro pode comprar. Maria está nos ensinando um princípio espiritual. Ela está dizendo: ninguém é maior do que o Senhor na minha vida. O que ela está dizendo é: não tem nada daquilo que o Senhor me deu que pode ser maior do que o Senhor. Diga para alguém que está do seu lado: é tempo de aprender a colocar coisas no lugar de coisas e pessoas no lugar de pessoas. Por que, pastor, que eu devo colocar pessoas no lugar de pessoas e coisas no lugar de coisas? Porque coisas têm preço e pessoas têm. Alguém pega essa palavra, pelo amor de Deus. Mateus no capítulo 22 está escrito assim, no versículo 37, amar a Deus acima de todas as coisas. Maria está nos ensinando que devemos ser reposicionados, porque na nossa caminhada nós percebemos que o mundo em que estamos inseridos tem um propósito de nos fazer debaixo da forma do mundo. Eu e você não nascemos materialista, mas se não tomarmos cuidado, daqui a pouco o carro que o Senhor nos deu se torna maior do que a família que Ele nos confiou. A empresa que o Senhor nos acreditou se torna maior do que aquilo que o Senhor nos deu como missão para construirmos na terra dos homens. O que Maria está dizendo é tempo de sermos reposicionados pelo Espírito. É tempo de entendermos que aquilo que o Senhor decidiu colocar nas nossas mãos não pode ser maior do que Ele dentro dos nossos corações. Você está comigo aqui? Segundo, uma mulher que entendeu o que significa gratidão. Diga comigo: gratidão. Olha que coisa poderosa, me dê a tua atenção. O texto está dizendo que a régua de Maria é alta. O nível de gratidão que essa mulher está expressando não é comum. Maria entendeu o que muitos de nós não estamos entendendo. Ela entendeu o que Davi entendeu. Davi no Salmo 116, no versículo 12, ele fala algo que mexe comigo. Ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Pode parecer comum esse texto, porque você não está entendendo o lugar que Davi está. Davi agora não está no pasto, Davi está no palácio. E nós temos uma tendência, uma dificuldade de assumir essa verdade. Normalmente na caminhada nós ficamos firmes com Deus, mas quando Deus nos leva para o destino que Ele nos prometeu, a primeira coisa que fazemos é abandoná-lo. Quando a promessa se cumpre, quando o extraordinário se manifesta, quando a casa dos sonhos se torna uma realidade, quando a empresa sai do vermelho e começa a viver algo exponencial e maior, a primeira coisa que fazemos é dizer: Deus, obrigado, mas daqui para frente eu não preciso de você. Sabe o que me faz entender que o coração de Davi é nobre? Porque Davi está vivendo a sua maior e melhor temporada. Ele está sentado na cadeira mais alta do trono. E Davi está na cadeira mais alta e ele está assim: meu Deus, eu estava no pasto. O profeta não estava no pasto. O profeta estava na casa do meu pai. Todos os irmãos estavam na casa. Eu não estava na casa. Eu estava no pasto. Ele foi liberar uma unção. Eu não estava no lugar certo nem na hora certa. Mas a unção tinha endereço. E a unção me perseguiu ao ponto de me tirar do pasto, me colocar na mesa e depois de me levar para o palácio. Você não entendeu, mas o que você vive hoje vai viver amanhã. Está ligado à unção que vai perseguir você.
Davi está sentado na cadeira e está pensando assim: eu estava na frente do gigante, 3,70 metros, de acordo com alguns historiadores. Ele era grande demais, filisteu, adestrado na arte da guerra. Eu não podia vencê-lo. De repente eu peguei uma pedra, eu acertei a pedra nele, mas aconteceu algo que não pode ser explicado. De acordo com a física, quando eu lanço um objeto de frente, o impacto do objeto tende a jogar o corpo para trás. Só que quando eu taquei a pedra e ela bateu no corpo, o corpo voou para frente e não foi para trás. Deus derrotou o gigante e me deixou ficar com a glória. As maiores vitórias que você vai ter na tua vida, vai ser Deus que vai destronar com gigantes. E Ele vai permitir que você desfrute da glória para testar o teu coração. Davi agora está no palácio, não é no pasto. E ele está dizendo: eu reconheço que quem derrubou o gigante não foi a pedra, não foi eu, mas foi o Senhor. Por isso eu devolvo a glória para Deus. O que ele está dizendo é: eu estou sentado nessa cadeira, não é por acaso, há uma unção que me perseguiu. Imagine Davi dizendo para ele mesmo: Davi, de quem você é filho? Jessé o belemita. Não tem a menor possibilidade do filho de Jessé se tornar rei. Ele é filho de um homem comum. Deus decidiu mexer na história e pegar um homem comum e torná-lo rei. O que ele está dizendo é: tudo o que aconteceu não aconteceu por causa de mim, aconteceu por causa do propósito que eu carrego. Eu e você precisamos compreender o que é honra. A primeira coisa que esse homem faz, ele pega a arca na casa de Abinadab, ele leva para onde? Jerusalém, o centro do poder. E lá em Jerusalém ele está enviando um comunicado para os 4 cantos da terra. Quando ele está dizendo: a arca que simboliza a presença de Deus tem que estar no lugar mais alto do que o meu, porque eu reconheço que eu jamais estaria sentado nessa cadeira se não fosse gratidão. Um homem grato. Maria, ela se expressa da mesma forma. O texto bíblico deixa claro que Maria entrega um perfume que representa um ano de trabalho para expressar a sua gratidão. O que determina a gratidão que eu carrego não é o que eu falo, e sim é o que eu faço mesmo sem poder fazer. Nós somos bons de discurso, mas fracos de ações. E o que o Espírito Santo está falando é: tem muita coisa que não aconteceu ainda no teu presente, é porque eu estou no teu futuro e estou vendo que lá na frente o teu coração ingrato vai colocar tudo a perder. Está na hora de consertar a rota. Tem gente que já deveria estar em um nível muito superior, mas não está, porque Deus sonda os corações. E Deus está me usando como profeta nesta casa, nessa manhã, para dizer: ainda dá tempo de mudar o coração. Quem está pegando essa palavra, pelo amor de Deus? Sabe o que é impressionante em Davi, Carla? Porque a cada 6 passos que Davi dava, 6 passos, ele parava e sacrificava. A palavra aqui, sacrificar, significa entregava o que é pesado. Sabe qual que é o comunicado que ele está emitindo? Eu não posso caminhar sem honrar a Deus, porque sacrifício
é entrega daquilo que eu não posso para alguém que merece. Ele está sacrificando algo para Deus para dizer: eu não consigo sair do lugar se não for honrando o Deus que me trouxe até aqui. Quando você entender que tudo está ligado a como você lida com as coisas que Deus te entregou, você vai avançar, você vai sair do lugar. Aprenda uma verdade: gratidão está ligada à honra. E honra no grego é entregar aquilo que lhe custa. Por isso não existe gratidão manifesta por palavras. Tem gente que diz assim: eu sou grato a Deus. Você já ouviu isso, sim ou não? Escute, não existe gratidão de boca. Toda gratidão, ela é emanada de uma ação. Gente grata é gente de ação. Gente grata não é gente apenas de discurso. Deixa eu dizer algo para você. Sabe qual que é a diferença entre o evangelho e a filosofia? A filosofia está ligado mais àquilo que eu falo. O evangelho está ligado àquilo que eu pratico e faço. O que o Espírito está dizendo é: eu quero levantar uma geração grata, uma geração que entende o que é gratidão, uma geração que tem ações de justiça na terra. Quem está aqui, diga glória a Deus. Para finalizar, uma mulher focada. Diga comigo: focada. Mais forte, focada. Quem quer aprender, diga bem forte: focada. Escute, pastora Jordana, isso serve para nós. Ela sabia onde queria chegar, porque Deus mostrou. Por isso ela não se distraía. Você não entendeu? Vou te ensinar um princípio que eu aprendo aqui. Como Satanás não pode nos destruir, ele usa a sua capacidade de nos distrair. Você está escondido debaixo do sangue. Ele não pode destruir você. É por isso que nesses dias Satanás está usando a sua capacidade de distrair os filhos. Essa mulher tem alvo. Essa mulher tem objetivo. Ela sabe aonde quer chegar. É por isso que quando Jesus chega ao meio-dia na sua casa, a primeira coisa que Marta faz, ela começa a preparar tudo. Não está errado, mas ela não entendeu. Jesus não vai na minha casa todo dia, mas quando ele vai, eu preciso entender que ele tem algo a entregar e não a receber. Ela chega, ela se prostra, porque ela quer ter um encontro verdadeiro com Deus. Quando de repente a sua irmã o exorta, dizendo: Senhor, fala para Maria, porque eu estou trabalhando e Maria não está fazendo nada. Já parou para pensar? Todas as vezes que você se assentar para ouvir a Jesus, quem não consegue se assentar vai questionar por que você está sentado. Tem gente que se incomoda quando você senta, sabe por quê? Porque quando você senta, você aprende, e quando você aprende, Deus te dá destino. É por isso que tem gente que fala: não, vamos trabalhar. Deixa eu dizer algo para você: mais importante do que você trabalhar para Jesus, é você estar aos pés de Jesus, servindo a Ele com o seu coração. Olha o que Maria entendeu, pastora Jordana. Olha o que ele entendeu. Na mentalidade de Marta, Jesus estava lá para se alimentar, porque era meio-dia. Mas na mentalidade de Maria, que aponta para os filhos espirituais, quando Jesus entrou em sua casa, ela sabia: ele não veio aqui para se alimentar, ele veio aqui para nos alimentar, porque João 6,48 está escrito: eu sou o pão da vida. Ela está sentada se alimentando, porque ela sabe: este alimento pode mudar a minha história, este alimento pode mudar o cenário da minha vida. Por isso eu e você precisamos entender que os 10 minutos a mais que você passa dentro do quarto orando, pode alterar o curso da tua vida. Deixa eu dizer algo para você: é
tempo de buscar a Deus como nunca antes na história. O que Deus vai fazer na tua vida, passa antes por aquilo que Ele está fazendo dentro de você. Olha a postura de Maria na cena do alabastro. Escute, estou caminhando para o final. Ela não chega na presença de Jesus anunciando o que ela vai fazer, porque essa é uma característica dos fariseus. Eles sempre anunciam o que vão fazer antes, porque o propósito deles não é tocar os céus, é chamar a atenção da terra. Ela chega caladinha. Ela quebra o vaso de alabastro, perfume raro, caro, derrama na cabeça de Jesus. O discípulo se levanta questionando. Ela não responde nenhuma palavra. E eu aprendo um princípio aqui. Porque quem tem foco e objetivo fala menos, faz mais e não se preocupa em defender, porque sabe que o Deus da justiça trabalha por ele. Caladinho. Toque os céus calado. Pastor, você viu? Tenho trabalhado, tenho realizado. Eu não preciso ver. Deus está vendo. Não seja como aqueles que querem se amostrar diante dos homens, mas seja como aqueles que querem tocar os céus com a sua adoração em forma de serviço. Quem pega essa palavra para finalizar, guarde aqui, porque aqui Deus precisa falar comigo, com você. Por último, aprenda com Maria, adorar Deus em meio à adversidade. Quem está passando por alguma adversidade, faz assim, por favor. Guarde o que eu vou te ensinar aqui. Talvez esse seja um dos textos mais belos da Bíblia, para nos ensinar como que pessoas no mesmo cenário reagem de maneira diferente. A Bíblia diz em João capítulo 11, que Lázaro adoeceu, quando de repente as duas irmãs mandam um mensageiro. Diga comigo, mensageiro. O mensageiro vai até Jesus. De acordo com os historiadores, Jesus estava a um dia da casa de Lázaro. Há quantos dias? Ele estava a um dia da casa de Lázaro. Quando o mensageiro chega até Jesus, Jesus fala assim para o mensageiro: diga a Marta e Maria que esta enfermidade não é para a morte. O mensageiro volta, chega até Marta e Maria, olha para elas e diz assim: Jesus disse. Quem disse? Esta enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. Quem falou? Mas Lázaro o quê? Ele disse que não vai morrer e morreu. E essa é a crise que você e eu atravessamos. Porque diante do cenário que está diante dos meus olhos e dos seus, nós insistimos em acreditar mais naquilo que está diante de nós do que daquilo que Ele disse que vai acontecer. Glória a Deus. Jesus está afrontando a lógica. E na tua vida talvez isso esteja acontecendo. Ele está afrontando a lógica. Ele disse: não vai acontecer, mas acontece. Pastor, porque eu fico entre aquilo que eu vejo e aquilo que ele disse. Quatro dias depois, no quarto dia, Jesus, que estava a um dia, que significa que Ele está sempre próximo,
mas também que significa que Ele nem sempre vai nos atender no nosso tempo. No quarto dia, Jesus volta para Betânia. Por que no quarto dia? Porque de acordo com a cultura judaica, se você não sabe, o morto só era considerado morto no quarto dia. Por quê, pastor? Porque existia uma cultura que dizia que o anjo da morte só buscava o espírito da pessoa no final do terceiro dia. Então, no final do terceiro dia, o espírito era levado. E no quarto dia, acontecia o velório. É por isso que no velório judaico, as pessoas só começam a chegar só no quarto dia. No primeiro dia não tem ninguém. No segundo dia não tem ninguém. No terceiro dia não tem ninguém no velório. Mas no quarto dia está todo mundo lá. Por quê? Porque está consumado. Não existe mais chance. Lázaro morreu. E talvez esta seja a tua realidade. E você está dizendo para mim: Lázaro morreu na minha vida. Não existe mais chance. Eu já tentei de tudo. Eu já fiz tudo que podia. Eu já entreguei o meu melhor. Eu investi recursos, tempo, entusiasmo, mas Lázaro morreu. E eu quero ser profeta da tua vida. O Deus do quarto dia que visitou Marta e Maria vai visitar a tua causa. O Deus do quarto dia te visita hoje. O Deus do quarto dia. O Deus do quarto dia visita a tua causa hoje. Quem pode dizer glória a Deus? Escute, Jesus chegou no quarto dia, aqui eu acabo. Ele está na porta da aldeia, pastor Márcio, pastor Rodrigo, na porta, na entrada. Quem está na entrada para receber Jesus? Marta. Marta está onde? Na entrada. Porque normalmente quem está fora de si é tão ansioso que não consegue suportar a pressão de descansar. Então ela está na porta da aldeia esperando Jesus. E eu imagino o semblante daquela mulher. Quando Jesus chega, ela já está lá. E ela diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Entre linhas ela está dizendo: a culpa é isso que eu e você fazemos. No meio do cenário da impossibilidade, ao invés de entendermos que Deus trabalha no quarto dia, e é isso que Ele vai fazer na vida minha, na sua e na de muitos aqui, a gente se comporta como Marta. A gente acha que tem um direito de liberar a nossa ira e a nossa pressão sobre Jesus, que é a nossa única chance de viver uma virada. Jesus olha para ela manso como Ele sempre foi. E Ele diz assim: chama Maria para mim. Jesus não sai do lugar. Vou repetir: Jesus não sai do lugar. Quem tem que sair do lugar é quem? Marta. Jesus simplesmente está liberando sobre nós um princípio poderoso. No mesmo cenário que alguém está vendo uma desgraça, existe alguém que vai ver como eu vejo. Manda chamar. Quando Maria chega, ela faz uso da mesma frase. Só que antes de falar, existe algo que toca os céus. Ela chega, olha para ele, se ajoelha, adora ele, e depois ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:35 responde esse texto. Então Jesus chorou. Ela entra num lugar em Deus que ninguém tinha conseguido entrar.
ela consegue tocar o seu coração. No meio da tempestade, esta mulher decide adorar. Você não entendeu? O cenário só muda se você adorar no meio da guerra. A situação só vai ser modificada se você encontrar força para, no meio de uma pressão que você não suporta, você fechar a porta do quarto e falar assim: eu não estou sentindo nada, a pressão está tão grande que eu não estou suportando. Eu não sei falar um versículo porque há confusão na minha alma, mas eu te adoro, eu te engrandeço, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida, eu entrego até o meu desespero ao Senhor. Mas eu estou aqui para dizer: Deus, o Deus do quarto dia pode aparecer, o Deus do quarto dia pode julgar a minha causa, o Deus do quarto dia pode fazer algo por mim. Você não entendeu? Sabe o que essa mulher está dizendo? Lázaro morreu, mas mesmo morto, eu decido te adorar. A empresa fechou, mas mesmo fechada, eu decido te adorar. Meu marido foi embora, mas mesmo sem marido, eu decido te adorar. A doença veio, mas mesmo com a doença, eu decido te adorar. Porque eu não te adoro por aquilo que o Senhor vai fazer, eu te adoro por aquilo que o Senhor já